Oi, pessoal! Nós vamos dar continuidade, então, ao capítulo 4 do livro Darzeno, Primeiro Contato na Consulta, que seria correspondente à aula de quarta-feira da terceira semana, 25 de março. Então, nessa aula nós vamos falar sobre a fantasia de doença e cura, requisitos e objetivos da entrevista inicial. Então, fantasia de doença e cura, talvez nós poderíamos falar melhor em fantasia a respeito do sintoma e da cura. O que é fantasia? Fantasia é um complexo de imaginários que, no caso aqui do psicodiagnóstico, tem a ver com o sintoma que está sendo apresentado. Então, todas as pessoas envolvidas no caso geralmente têm uma fantasia a respeito do sintoma. O próprio paciente tem uma fantasia a respeito do seu sintoma. Se for criança, os pais têm fantasia a respeito do sintoma da criança. Também o terapeuta tem. Essas fantasias nem sempre vão coincidir. Então, os pais de uma criança podem ter uma fantasia a respeito do sintoma dela, a criança pode ter outra fantasia a respeito dos seus próprios sintomas, o profissional que está atendendo a criança, outras fantasias. O que significa falar em fantasia a respeito do sintoma? Significa considerar aquilo que passa pelo imaginário dessas pessoas a respeito das causas desse sintoma, do que deve ser feito para que ele seja eliminado, tratado, diminuído ou curado. Então, a autora traz aqui um exemplo interessante. Para a mãe, toda a patologia do filho é devido ao fato dela ter sido pouco rigorosa na educação do menino desde o início. Então, nós temos aqui um filho que tem algum sintoma, E a mãe acredita que ela foi pouco rigorosa na educação dele e por isso ele tem esse sintoma. Já o seu pai, pode pensar que na realidade tudo vai se resolver quando o menino tiver mais experiência na rua ou à medida que for crescendo, porque tudo pode ser corrigido exclusivamente com a experiência. A vida ensina a cada um como resolver os seus problemas. Então, é uma fantasia do pai a respeito de como resolver o sintoma do filho. Já o menino, por sua vez, pode ter a fantasia de que o seu problema seja incurável e tem muito medo de não poder ser ajudado. Então, vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre um exemplo em que a criança tinha um sintoma e que a criança tinha como queixa o medo dos seus pesadelos. A professora falava que ela tinha uma má conduta. A mãe acreditava que o problema é que ela não era organizada nem caprichosa. O pai acreditava que a filha não reagia à agressividade vinda de outras pessoas, e isso preocupava ele. Então, assim como cada pessoa no entorno do paciente vai mostrar uma faceta do sintoma, a fantasia também ela é diferente para cada um. Então, aqui no exemplo, fala da mãe, do pai e do menino, que seria o paciente. Vamos seguir o modelinho do exemplo lá da criança com vários sintomas. Então, nós temos a mãe, o pai e o menino, que seria no nosso exemplo aqui, o paciente. A mãe, a causa do sintoma
é que ela foi pouco rigorosa na educação do menino. Para o pai, tudo vai se resolver com experiência. Experiência na rua, experiência de vida. E para o menino, o seu problema é incurável, ninguém pode ajudar. Certo? Então, tudo isso são fantasias. A mãe tem uma fantasia a respeito de uma educação rigorosa, o pai a respeito da experiência, e o menino tem uma fantasia de que o seu problema não é curável. Isso é importante da gente detectar nas primeiras entrevistas, porque vai nos informar a respeito das resistências. Veja, nós temos aqui uma série de soluções imaginárias para a criança, para essa criança em questão. Temos duas possíveis soluções: esperar ele crescer e ganhar experiência na vida e ser mais rigorosa na educação. São duas soluções imaginárias que estão vindo quase que prontas pelo pai, pela mãe, e que pode interferir como resistência a um possível olhar diferenciado que o psicodiagnóstico ofereceria. Então, é interessante que o terapeuta consiga enxergar tudo isso, até para saber como que ele vai expor isso tudo ao final do psicodiagnóstico na devolutiva. Se a gente pega aqui o exemplo, é preciso saber como orientar a mãe a respeito dessa fantasia, como orientar o pai a respeito dessa fantasia, como orientar também a criança a respeito dessa fantasia. Tudo isso vai aparecer lá na devolutiva, lá na etapa final do psicodiagnóstico. Então, é importante que esses dados já sejam observados, é importante que o profissional se atente a eles desde o início do processo. Para que isso aconteça, as entrevistas iniciais precisam ser livres no início. O que significa livre? Não dirigida, ou seja, deixar a pessoa ir falando sem que hajam perguntas previamente estabelecidas, para que a pessoa, o paciente ou os responsáveis, consiga falar sobre o seu sintoma de forma livre, sem uma direção vinda do profissional. Nesse processo, são levados em consideração elementos verbais e não verbais, como gesticulação, lapsos, falhas na fala, ações, como por exemplo, ir ao banheiro, esquecer algo ao partir, segurar o tempo todo uma bolsa, fazer algum comentário sobre o consultório, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, ou sobre a nossa pessoa como profissionais, fazer alguma queixa, mesmo parecendo justificada, pode estar encobrindo uma queixa de outra natureza. Desencontro do casal, quando se trata de uma criança com um casal que cuida dela, se esse casal vai chegar junto, se não vai, se vai confundir horário. Trazer uma lista escrita com dados excessivamente detalhados, olhar o teto o tempo todo, pedir um conselho, etc. Então, tudo isso acontece. Quando a gente trabalha na clínica, isso tudo acontece com bastante frequência, tá? E a gente precisa ficar atento a isso, porque muitas vezes esses acontecimentos nos dão indícios de alguma coisa que a gente não sabe de antemão o que é, mas que a gente precisa observar, guardar essa informação, que talvez lá na frente a gente vai
relacioná-la a outros eventos. Também devemos compreender como que nos sentimos à medida que os pacientes vão relatando a sua versão do que acontece. Isso significa levar em consideração a contratransferência, que é aquilo que nós, desde o início da disciplina, estamos falando, que é importante no processo psicodiagnóstico de orientação psicanalítica. Então, quando a mãe fala desse filho, nós vamos ficar com uma imagem desse filho. Na medida em que ela vai relatando sobre o seu filho, nós vamos construindo uma imagem dessa criança. Às vezes, a imagem que a gente constrói não é exatamente o reflexo do que os pais têm tentado nos passar. Então, a imagem que a gente constrói é uma, não necessariamente igual à imagem que está tentando passar a pessoa que nos relata. O que isso significa? Que nós estamos construindo uma imagem com base naquilo que sentimos e nas associações que nós vamos fazendo. Bem resumidamente, isso é contratransferência. Às vezes, uma mãe vem e fala sobre o seu filho e a gente faz uma imagem de uma criança, por exemplo, muito agitada. Quando essa criança chega, ela não se mostra assim, agitada. Será que não tem alguma coisa aí? Por que a mãe, o que aconteceu que nós construímos uma imagem agitada a partir do que a mãe relatou? Ou a mãe não quer passar uma imagem de uma criança agitada, não tem essa intenção, ou não vê o filho como uma criança agitada. Mas, na medida em que ela vai falando sobre ele, nós construímos uma imagem de uma criança agitada. Então, aquilo que nós vamos construindo e sentindo deve ser levado em consideração para conseguir encontrar aquela rede complexa de sintomas, motivos latentes, motivos manifestos, história de vida, história clínica. Então, todos aqueles aspectos se entrelaçam, formando uma rede complexa que a gente vai precisar conhecer. Voltando aqui então rapidinho, a entrevista inicial precisa ser livre no início para que a gente consiga observar todos esses aspectos que acontecem espontaneamente e também poder identificar e levar em consideração aquilo que acontece com a contratransferência, a partir da contratransferência. No segundo momento, ela precisa ser mais dirigida. Então, solicitar dados específicos, colher informação exaustiva sobre a história do sintoma e estabelecer um contrato para as etapas seguintes do trabalho diagnóstico. Essa é a sugestão da Arzeno para as entrevistas iniciais. Então, vamos recapitular um pouquinho com a aula passada. Nós falamos então que para compreender o sintoma precisamos levar em consideração a idade cronológica da pessoa, a razão pela qual esse sintoma preocupa o paciente, por que ele está preocupando agora, se ele já existiu antes ou não, como que ele era visto antes. E, seguindo, qual a fantasia dos envolvidos a respeito do sintoma. A fantasia da
da existência do sintoma, ou seja, da causa, o que pode ter causado, e também a fantasia a respeito de uma possibilidade de eliminação desse sintoma ou de cura. Para que a gente consiga entender tudo isso, a gente precisa fazer no início uma entrevista mais livre e num segundo momento uma entrevista mais dirigida para poder estabelecer os dados. E o que ela nos diz é o seguinte: se a gente conseguiu cumprir a finalidade da entrevista inicial, a gente termina com uma imagem do conflito central e seus derivados. Então, qual é o conflito central e o que vem em torno dele? Uma história da vida do paciente e da situação desencadeadora, ou seja, da situação que desencadeou o sintoma. Alguma hipótese inicial sobre o motivo profundo do conflito, do sintoma, que vai ser ratificada ou modificada depois, segundo o material, que vai ser utilizado nas etapas posteriores. Uma estratégia para usar determinados instrumentos diagnósticos seguindo uma determinada ordem, de modo que sirvam para ratificar e ampliar as hipóteses prévias ou retificá-las. Então, gente, se a gente cumpre tudo isso que a Arzeno coloca como importante na entrevista inicial, nós precisamos estar com esses 4 pontos estabelecidos. Seguindo essa lógica, se a gente não tem esses 4 pontos, significa que nós não terminamos ainda a entrevista inicial, ou que não fizemos ainda bem feito, precisamos de mais sessões para poder cumprir essa finalidade. Uma imagem do conflito central. Qual é o conflito central e o que dele deriva, o que dele acontece como consequência? História da vida do paciente e o que levou dentro da história a desencadear o sintoma. Uma hipótese inicial sobre a causa do sintoma, do conflito. E uma estratégia para usar instrumentos diagnósticos. O que isso significa? Significa que a gente precisa saber quais instrumentos utilizar a partir desses dados levantados, quando utilizá-los, em que ordem, e como, para que eles possam, utilizados desta forma, para que eles confirmem as nossas hipóteses estabelecidas aqui, ou para que eles não confirmem a história, a hipótese estabelecida inicialmente. E aí a gente precisa de novas hipóteses, certo? Bom, então nós estamos indo devagarzinho, considerando que é uma nova modalidade de aula. Nós vamos parar por aqui para fazer a live, tirar as dúvidas, e aí, dependendo da experiência dessa primeira semana, a gente pode apertar um pouquinho mais semana que vem, certo? Um abraço, obrigada por hoje e até a próxima.